Começar a gravar a aula aqui. Deixa eu ver. Pronto, começou. Vamos que vamos, pessoas. Vamos começar a ver hoje as articulações, então finalizamos os ossos. E vamos de artrologia, o estudo das articulações. Vou compartilhar com vocês. Opa, tem gente chegando. Deixa eu admitir. Opa, mais gente. Chegou. Pronto. Então, pessoas, vamos começar hoje com o estudo das articulações. Ainda estamos no esqueleto, agora na parte das junções entre os ossos, né, que são as articulações. Então, começamos hoje com a artrologia, que é o estudo das articulações. A gente terminou a osteologia, né, a parte dos ossos. Deixa ele colocar no modo apresentação aqui para mim. Vai, computador. Foi. Vamos. Opa, tem mais gente. Mais gente. Beleza, sala cheia. Vamos lá. Começar então com o meu apontador a laser aqui, pessoal. Falamos. Eita, o pessoal tá chegando. Calma aí. Eu fico parando assim, porque eu tenho que ir admitindo o pessoal no lobby. Aí eu tenho que voltar para a tela do Teams, minimizar para mim aqui a da apresentação, por isso que eu fico parando, tá? Desculpa aí. Vamos embora. Vamos para a artrologia. Vamos lá. O que seria uma articulação, então, pessoal? A articulação é a união de dois ou mais ossos ou ossos e diferentes tipos de tecido. 95% das articulações são ossos com ossos, tá? É osso com osso. Tá? Então, a grande maioria é osso com osso. Mas nós temos algumas articulações diferentes, por exemplo, a gonfose, que é dente com osso, tá? E é uma articulação aí diferente, que não seria osso com osso, tá? É uma que a gente deve considerar. Opa, peraí que tem gente no lobby. Pronto. Deixa eu ver se entrou. Ótimo. Então, as articulações, então, são esses meios de união entre dois ou mais ossos ou ossos com diferentes tecidos, tá? Então, a gente chega aí à conclusão de que a maioria das articulações são ossos com ossos, tá? Os meios de união, quais são os tecidos, então, que fazem essa junção entre os ossos? Pode ser somente, essa articulação, ela pode ser somente de tecido fibroso. Se ela é somente de tecido fibroso, a gente já tem aí, já parte do princípio que é uma articulação rígida, uma articulação que não se movimenta, porque o tecido fibroso é muito rígido. Ele provoca aí uma junção que não tem mobilidade. Então, é uma articulação fixa que a gente já tem em mente. Tá? Tecido cartilaginoso somente, tá? Tecido cartilaginoso somente, que é um tipo de articulação que é pouquíssimo móvel, mas não é tão imóvel quanto a de tecido fibroso somente. E ambos, eles podem estar combinados, tá? O tecido cartilaginoso com o fibroso. Essa combinação aqui pode gerar tanto articulações pouco móveis, quanto as articulações que são super móveis. Tá? Por exemplo, como a articulação do joelho, que está aqui. Deixa eu admitir mais alguém chegando. Foi. Tá? Ou as articulações, como eu estava dizendo, que são muito móveis. Tá? Como a articulação do joelho, que é uma articulação sinovial. Opa.
que é uma articulação sinovial, viu, pessoas? Uma articulação que tem bastante... Eita! Uma articulação que tem bastante movimento aqui. Certo? Quando a gente começar a falar das articulações sinoviais, que são as articulações verdadeiras, as articulações que têm muito movimento, eu vou falar para vocês dos elementos essenciais das articulações sinoviais, tá? Vou falar de cada um desses elementos aqui. Mas vocês já podem aí partir do princípio que essas articulações aqui são as mais complexas. Elas são bastante complexas para permitir a movimentação desse conjunto de ossos pelos músculos. Então é isso aqui que acontece. Povo, alguma dúvida em relação às articulações, essa introdução aí? É só para já colocar vocês a par aqui de qual que pode ser a constituição, então, das articulações. Aí a gente vai ver tipo por tipo, classificação por classificação das articulações. Bom, vamos que vamos. Vamos começar a falar das articulações que são as mais imóveis de todas, as articulações fixas, né, que são essas aqui, ó, fixas ou imóveis, tá, que nós chamamos de articulações fibrosas. Como o nome já diz, elas são formadas por tecido fibroso. Os ossos são unidos, então, por tecido fibroso. Tá? Os ossos, ou então os ossos e os dentes, né? Que a gente vai ver que tem um tipo de articulação aqui, que é esse agonfose, que é dente com osso, tá? Que também é unido por tecido fibroso. Então, elas são fixas, são articulações que não apresentam movimento, ainda bem, tá? Que elas são assim, elas são feitas para serem assim mesmo. Elas, no animal jovem, ou então no feto, elas se apresentam ainda como tecido fibroso, mas elas podem sofrer ossificação. Aliás, a grande maioria sofre ossificação, tá? Ela se transforma em osso totalmente, aquele tecido fibroso é substituído por tecido ósseo e a gente mal consegue vê-las no animal mais velho. É tudo transformado em osso mesmo, tudo sofre ossificação. Então, a maioria delas é temporária, tá? Sofre ossificação. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Sofrem ossificação. Tá? Elas sofrem ossificação, tá? E passam a se chamar sinostose. Tá? Toda sinostose é uma articulação. Opa, agora a rede está com qualidade ruim aqui, peraí. Deixa eu esperar voltar. Gente, eu parei de falar porque o Teams estava dando conexão fraca aqui para mim. Por isso que eu tinha parado de falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Não, né? Agora sim, mas às vezes dá uma falhadinha. Tinha dado uma picotada antes, né? Tá dizendo aqui que a qualidade da rede está um pouquinho fraca. Não sei se é a minha internet. Vamos embora. Então, pessoas, toda articulação fibrosa ou articulação cartilaginosa, que é o próximo tipo que a gente vai ver, que sofre ossificação, é chamada de sinostose. Tá? Então, ela já foi uma articulação fibrosa e depois ela passa a se tornar ossificada e é chamada de sinostose. Tá? Então, quais são os tipos de articulações fibrosas que nós temos aí nos animais, e na gente também, né? No mamífero? São a sutura, a sindesmose
e a gonfose. A gonfose é aquele tipo especial que eu falei que é dente com osso, não osso com osso. Tá bom? Então, aqui na nossa direita, a gente tem uma foto de uma sutura. Tá? De uma sutura. Essa sutura é um tipo, então, de articulação fibrosa que nós encontramos nos ossos, entre os ossos da cabeça. Então, a gente vê aqui que é uma sutura bastante serrilhada, ó. Mas isso aqui, que a gente vê unindo os ossos, é tecido fibroso. Isso aqui é um animal jovem. É um animal jovem. Depois que esse animal fica mais velho, isso daqui tende a tudo virar osso, tá, gente? Elas tendem a ossificar, a se tornarem, então, umas sinostoses. Ah lá, então, falando da sutura, nós vamos encontrar esse tipo de articulação na cabeça. Então, sutura, gente, é só na cabeça. Não tem sutura em outro tipo, em outra localização, topografia de osso, não tem sutura, somente entre os ossos da cabeça. Tá? Então, cabeça. Mas isso quer dizer que todas as articulações da cabeça são suturas? Não. Não. Tem outros tipos de articulação na cabeça. Tá? Tem outros tipos. Mas a grande maioria é sutura. Tá? Então, não vamos generalizar a respeito dos tipos de articulação na cabeça, certo? Tá? E as suturas têm essa característica aqui, gente, ó. Elas ossificam na maturidade, certo? Então, elas vão se tornar o quê? Sinostoses na maturidade. Então, sinostoses. Quando o animal fica mais velho. Peraí que tem gente no lobby. Vamos lá. Então, pessoas, olha só, a gente tem aqui... Opa! É muita gente chegando, que beleza, tá ótimo. Então, pessoas, a gente tem aqui uma vista dorsal da cabeça óssea de um animal muito jovem, de um filhote de gato. É um filhotinho de gato aqui, então, ó. E a gente percebe, povo, que os ossos da cabeça desse animal são unidos por suturas que nessa idade aqui estão muito visíveis, estão muito abertas ainda, que a gente fala, né? Tem muito tecido fibroso ainda unindo os ossos, que é um animal muito novinho. Pode ser, inclusive, aqui um recém-nascido, um neonato. Olha aqui, ó. Deixa eu trocar um pouquinho a cor da caneta. Olha, a gente vê que, por exemplo, esses dois ossos aqui são os ossos parietais. O osso parietal e o osso parietal, um direito e um esquerdo. Né? Esses aqui são os frontais, ó, frontal esquerdo e o frontal direito. Né? Os dois frontais. A gente vê que entre os parietais a gente tem uma sutura, que a gente chama de sutura interparietal. Gabi, mas você vai querer que a gente saiba o nome de todas as suturas? Não, até porque o nome delas é muito intuitivo. Tá? Por exemplo, olha só, vocês vão ver. Essa daqui, por exemplo, ó, ela é entre os dois parietais, então sutura interparietal. Tá? Essa daqui que é entre os dois frontais, sutura interfrontal. Bem intuitivo o nome. Tá? Essa daqui, ó, que fica entre o frontal esquerdo e o parietal esquerdo, sutura fronto-parietal esquerda. Essa daqui, sutura fronto-parietal direita. Então, assim, os nomes são bem intuitivos. Esse tipo de nomenclatura aqui, eu não cobro,
mesmo, porque eu acho que assim, a nomenclatura é bem intuitiva. Eu acho que vocês, conhecendo o nome dos ossos, né, que depois a gente vai trabalhar melhor, tá, o nome de cada um dos ossos da cabeça, isso a gente vai ver. Tá? Então, eu acho que não tem necessidade mesmo de eu ficar falando o nome de sutura por sutura com vocês, que eu acho que a gente tem conteúdo aí mais relevante para aprender. Tá? E essa daqui, povo, olha só, essa sutura aqui, de número 3, nós chamamos de fontanela. Fontanela. Tá? A fontanela é a conhecida moleira, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar na moleira do neném, né? A moleira do neném bem novinho, né? Que a gente tem que tomar cuidado com o sol ou com a cabecinha dele para não bater, né? Que a cabeça ainda está muito molinha ainda, né? Na hora de segurar e tudo. Tem que tomar cuidado porque essa região aqui, então, da fontanela ainda está muito aberta. Esse daqui é só tecido fibroso. Tem até assim, quando você pega filhotinho de animal, novinho, novinho mesmo, nasceu hoje, né, e você coloca o dedo aqui nessa região da fontanela, chega até a afundar um pouquinho. Claro que você não vai fazer muita força, né, para não causar nenhum trauma, mas se você apertar com um pouquinho de delicadeza, chega até a afundar, porque ainda está em processo de ossificação ainda. E a cabeça do animal cresce muito, a cabeça dele ainda vai crescer, então a gente tem aqui essas áreas de ossificação, principalmente a fontanela, que é bastante preocupante. Tem uma outra coisa também. Vocês já ouviram falar de hidrocefalia? Hidrocefalia, que é um defeito, né, na verdade, uma malformação congênita ali que leva a uma deficiência na drenagem do líquido cérebro-espinhal nos ventrículos. Então, ele se acumula nos ventrículos cerebrais. Então, ele se acumula nos ventrículos. Um animal, um filhote, acometido pela hidrocefalia, não fecha essas suturas aqui. Não fecha. Tá? Principalmente a fontanela. Porque ele, desde muito jovem, tem um aumento aqui na cavidade craniana da pressão hidrostática. Então, ele tem muita pressão vinda do líquor aqui dentro da cavidade craniana. Então, os ossos, eles não conseguem ter área para poder se fechar direitinho aqui. Então, as suturas, na verdade, elas tendem até a alargar, a ficarem maiores, por causa da pressão. Né? Então, o cachorro ou o gatinho acometido por hidrocefalia tem essa fontanela aqui enorme e ela não fecha. Né? A cavidade craniana dele é muito alargada. Então, é um paciente que, qualquer idade que seja, se for congênita, se ele apresentar essa hidrocefalia desde bem novinho, é aquele que você passa a mão aqui na cabeça dele e a sua mão afunda, tá? Devido a essa abertura persistente da fontanela. Então, é um animal que tem que tomar muito cuidado com trauma de cabeça, ele já tem ali o tecido encefálico comprometido, né? Por causa do aumento da pressão hidrostática, e também um trauma seria péssimo, né, para ele. Então, é um animal que depende ali de cuidados especiais, né? Tá? Então, essas são as suturas. Dúvida? Não. Não, né? Então, tá bom. Vamos, então, para as sindesmoses. As sindesmoses são a união, então, são articulações fibrosas também, onde nós temos a composição por tecido fibroso com contribuição de tecido elástico. Se a maioria das sindesmoses são assim, tá? É fibroso mais elástico. Tá? Ou então, somente o tecido elástico ou fibroso. Mas a grande maioria das sindesmoses, então, é tecido fibroso mais elástico. Tá bom?
Aí a gente vem aqui para as diferenças entre as espécies. Dependendo da espécie, essa sindesmose vai se ossificar e vai virar uma sinostose. Em outras espécies, nós não temos ossificação. Elas ficam sendo sindesmoses durante a vida toda do animal. Tá? E tem umas que, independente da espécie, não ossificam. Tá bom? Então, vamos para cá, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, pessoas. Essa daqui, deixa eu colocar uma seta, depois eu vou para o nosso modelo lá. Esse aqui, ó, é um conjunto de metacarpos de um equino. Então, são aqueles ossos que formam o corpo da mão. Tá? Um conjunto de metacarpos do equino numa vista palmar. A gente está vendo aqui a palma da mão dele. A gente vê o seguinte, que existe um metacarpo central, que é o terceiro metacárpico do cavalo. É esse daqui, ó, grandão, é o principal. E que existem outros dois aqui que são rudimentares, tá? Que é o metacarpo 2, o segundo metacarpiano, e o 4. Tá? Então, o segundo e o quarto são rudimentares. Esse tecido aqui, gente, que está unindo... Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó. Esse tecido aqui, que está unindo esses metacarpos, é um tecido fibroso com elástico. É uma composição do tecido fibroso com elástico. Tá? Então, isso ocorre no equino. Tá? No equino. Só que a gente pode ver que, ó, esse metacarpo aqui, quer dizer, esse conjunto, né? Esse conjunto de metacarpos aqui é de um cavalo adulto. Tá? É de um animal de idade aí, pode ser de uns 5, 6 anos. Um animal adulto. Então, a gente vê que mesmo no animal adulto não tem ossificação. Então, nesse caso, essa sindesmose aqui não vira sinostose, ela não ossifica no cavalo. Certo? Deu para visualizar isso no slide ali na foto? Dúvida? Então, essa daqui não ossifica, tá, gente? Aí a gente vem para esse daqui, ó, da direita. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou ficar com a caneta preta mesmo. Olha só. Esse daqui da direita já é um conjunto de metacarpos do ruminante. Tá? Quantos dedos tem o ruminante? Quantos dedos funcionais tem o ruminante? 2. O ruminante tem 2 dedos funcionais. Só que a gente vê o seguinte aqui, ó, os 2 dedos funcionais do ruminante são o dedo 3 e o dedo 4. O ruminante, então, possui, gente, 2 metacarpos funcionais. O metacarpo 3 e o 4. Aí eu vou vir para cá, ó. Então, eu tenho o 3 e o 4 aqui. Aos 2. Gabi, tem 2 aqui? Tem 2? Eu só tô vendo um, né? Olha lá. Eu tô vendo um osso só. É sério mesmo que só tem um, que tem 2 aí? Sim. Sim, gente. O que ocorreu aqui? Os 2 metacarpos do ruminante, pode ser os metatarsos também, tá, gente? No pé é a mesma coisa, só que é metatarso. O cavalo também, tá? Pode ser o metatarso também. Os 2 metacarpos aqui do ruminante já foram unidos por tecido fibroso e elástico. Eles já foram uma sindesmose. No animal bem jovem,
Um animal bem jovem, tá? No bezerrinho ali jovem. Porém, com o avanço da idade do animal, com o crescimento dele, essa sindesmose aqui sofreu ossificação e os dois ossos se fusionaram. Tá? Os dois ossos se fusionaram. Então, isso aqui que vocês estão vendo entre os dois é uma sinostose. Ocorreu uma ossificação tão bem feita aqui que a gente nem consegue ver que os dois já foram ossos independentes. Né? Ó. Olha só como é que a gente consegue ver que são dois. A gente vê que tem duas cabeças aqui, ó. Duas cabeças de metacarpo. Olha aqui a do cavalo, só tem uma, grande. Porque ele só tem um dedo desenvolvido aqui, é o dedo 3. E o do ruminante, como são dois, ó, ele tem duas cabeças aqui, ó. Tá? Então, no caso do ruminante, a gente tem ali a ossificação. Tem, então, a formação de uma sinostose. Certo? Aí, ó, a gente vem aqui, então, para o exemplo dos rádios e ulnas e as tíbias e as fíbulas. Vamos lá para o nosso querido modelo 3D. Opa, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês o nosso cavalinho. Vamos lá. Povo. Vou chegar aqui. Zoom nele. Eu vou retirar aqui esse ligamento, depois eu volto com ele. Olha aqui, gente. O primeiro exemplo que eu dou para vocês é da sindesmose formada pelo rádio e pela ulna é no equino. O equino tem o rádio e a ulna totalmente fusionados. Aqui no programa, ele deixa aqui uma divisão mais didática, tá? Para nós conseguirmos, então, diferenciar bem, tá? Para quem está estudando, quer visualizar, conseguir diferenciar. Mas na peça é tudo junto aqui, tudo fusionado, tá bom? Gabi, Oi, fala. é o que você falou naquela outra aula do que aconteceu com as vértebras sacrais, que eram tipo unidas ou não? Isso. As vértebras sacrais são outro exemplo de sindesmose que vira sinostose. Exatamente, isso aí. Tá? Só que as vértebras sacrais, vocês vão ver que as vértebras, entre elas, elas têm vários tipos de articulação. Tá? Ela tem ali sutura não, perdão. Ela tem sínfise, que ossifica, que é um outro tipo de articulação. Ela tem sindesmose, que vira sinostose, e ela tem articulação sinovial que se mantém movimentando. Então ela tem ali mais tipos de articulações compondo ali as junções intervertebrais. A gente vai ver isso melhor, mas é um exemplo, sim. Isso aí. Muito bom. Tá? Bom mesmo. Tá? Então, pessoas, obrigada, viu, querido, pela contribuição aí. Vamos lá. Gente, então, aqui, então, no aplicativo que eu estou falando, a gente consegue ver essa diferença aqui bem gritante, né? Mas na peça, vocês vão ver que é fusionado mesmo. A gente mal vê a diferenciação aqui entre o rádio e a ulna. Bom, então, o que ocorreu aqui? Principalmente a parte distal da diáfise da ulna e a epífise distal dela também se fusionaram ao rádio,
formando um osso único aqui, ó. E a sua parte proximal, né, a parte proximal da diáfise e essa epífise proximal aqui, que é o olecrano, que a gente vai ver depois que é muito importante, se mantiveram independentes justamente por causa do olecrano, que não pôde se fusionar ao rádio, senão a ulna ia ficar sem função. Aí essa parte aqui dela é muito importante, foi mantida durante a evolução do cavalo. Tá? Então, essa junção aqui, essa fusão entre o rádio e a ulna, é uma sindesmose que virou sinostose. Tá? Ah, Gabi, mas você excluiu aqui, ó, um ligamento. Ah, vou mostrar aqui para vocês de novo ele, ó. Vou excluí-lo de novo, só para poder mostrar, ó. Mesmo sendo fusionados, essa parte aqui das duas epífises proximais se mantém, mesmo no animal adulto, com uma lâmina aqui de tecido fibroso, tecido fibroelástico, né? Fibroso com elástico, aqui entre eles, ó. Então vocês veem que tem um espaço aqui, deixa eu chegar um pouquinho lá, entre o rádio e a ulna, essa parte aqui das duas epífises proximais, tem um espaço, ó. Aqui o espacinho, ó. A gente chama de espaço interósseo. Esse espaço interósseo aqui se mantém com o tecido fibroelástico original, que não foi ossificado. Então, é esse ligamento aqui, ligamento interósseo ali, antebraquial do antebraço. Também pode ser ligamento interósseo rádio-ulnar, entre o rádio e a ulna, mesma coisa. Então, esse tecido aqui se mantém unindo os ossos, por mais que nós tenhamos tido uma grande ossificação desse tecido aqui. Esse é o rádio, são o rádio e a ulna do equino. Aí a gente aproveita que está com o modelo aqui, vamos para a fíbula. Então aqui, povo, a gente vê o seguinte, ó. Essa é a tíbia, né? Aquele osso maior, né? Que realmente sustenta a perna do animal. É um osso longo. E lateralmente a ela nós temos a fíbula. Povo, a fíbula, principalmente nos grandes animais, tá? No equino e no ruminante, principalmente no grande ruminante, tá? No bovino, no bubalino, a fíbula não tem mais função, gente. Ela não é um osso que tenha força para sustentar nada. Vocês veem que ela parece um palito, né? Ó. Deixa eu afastar aqui, só. Tá? Ela não tem mais... eu tô falando que ela não tem mais no sentido evolutivo. Ela já teve. Tá? Nos ancestrais aqui do cavalo, do ruminante, ela já teve função. Já foi completa. Tá? Quando era um animal mais leve, com mais capacidade de movimentação rotatória aqui na perna, aí sim. Tá? Mas agora, né, no contraparte atual aí, evolutivo, ela não tem mais função. Tá? Ela é um osso que está aqui involuindo, que a gente fala, está regredindo. Tá? Ela serve muito para fraturar e para dar problema. Isso nos pequenos animais também, tá? Só que nos pequenos animais ela ainda tem um pouquinho de função. Bom, aí olha só. Vocês veem que a fíbula do equino não é completa, não. Ela é um osso bem mais fino que a tíbia, não tem nem comparação, né? Ela tem a epífise proximal, essa cabeça, a gente chama de cabeça da fíbula, ó, pequenininha, tá? Mais redondinha aqui. E tem uma diáfise que é incompleta, né? Ó. A diáfise dela era para ser do mesmo tamanho da tíbia, mas vocês veem que ela não tem a diáfise completa e que também não tem a epífise distal. Porém,
ela se mantém articulada com a tíbia nessa parte das duas epífises proximais aqui, por tecido fibroelástico. Então, a gente diz que isso daqui é uma sinostose também. Sinostose não, uma sindesmose, porque não tem ossificação. Tá? Então, mesmo no equino adulto, isso daqui não ossifica. Tá? Se mantém aqui articulado, unido por tecido fibroelástico. Bom, então, essas são essas particularidades aí do cavalo, do equino. O ruminante, eu ainda não tenho o modelo 3D dele. Uma hora eu vou pegar para a gente usar aqui também, mas eu posso mostrar para vocês com um desenho. Então, deixa eu tirar daqui e vamos para o slide. Vamos lá. Olha aqui, povo. A gente viu, então, né, que o rádio e a una do equino, então, são totalmente fusionados, né? Como que são o rádio e a una do ruminante? Ó, vamos dizer que aqui eu tenho o rádio, ó. Isso aqui é uma vista lateral. Tá? Vou colocar uma vista lateral. Aqui eu tenho o rádio. Tá? E a una, vou colocar ela de outra cor, vou colocar ela de verde. A una tá aqui, gente, olha lá, ó. Do boi, pode ser do boi, tanto faz. Ó. Aí eu tenho um espaço interósseo aqui e outro espaço interósseo aqui, ó. Então, uma vista lateral, tá? Então, o azul aqui é o rádio e o verde é a una. Vocês veem que no ruminante, a una é completa. Ela está completa, ela tem a epífise proximal, a diáfise e a epífise distal. Completinha. Tá? Só que ela tem pontos aqui de fusionamento, ela tem pontos de ossificação com o rádio. Então, a sindesmose dela vira sinostose aqui em alguns pontos, ó, onde eu estou rabiscando aqui de verde, onde ela é realmente fusionada. Ah, então, isso aqui tudo ossifica. Isso aqui também. Ah, então, ela tem um ponto distal, um ponto médio, um ponto proximal, um ponto médio, um ponto distal de ossificação. Ah, perdão. Só que ela tem esses dois aqui que não ossificam, que são os espaços interósseos. Como ela tem dois espaços interósseos, a gente diz que a una do ruminante é semifusionada com o rádio. Tá? É semifusionada ou parcialmente fusionada. Então, a do equino é totalmente fusionada e a do ruminante é parcialmente fusionada. Então, eu tenho aqui um espaço interósseo, proximal, aí um espaço interósseo distal. Aqui, então, eu ainda tenho tecido fibroelástico nesses ossos. Tá? Qualquer dúvida, liga o áudio aí e me pergunta, tá, gente? Estou aqui indo. Se tiver dúvida, fala comigo. Tá? E o radiaúna não, e a tíbia e a fíbula do ruminante, como é que são? Vou colocar a tíbia dele aqui, ó, numa vista cranial. E a fíbula. A fíbula do ruminante é só isso aqui, gente. Tá? Ela perdeu a diáfise, ela não tem diáfise. Essa região aqui, ó, da cabeça da fíbula é totalmente fusionada com a tíbia, tá? Então a gente não vê ponto aqui de tecido fibroelástico, isso aqui tudo sofre sinostose, vira sinostose, ossifica tudo.
E esse daqui, que é, na verdade, a epífise distal da fíbula que ficou, a gente chama de osso maleolar. Osso maleolar. Então, esse osso maleolar aqui é só o que sobrou da epífise distal da fíbula, tá bom? Ele é articulado, ele se mantém como sindesmose, ele tem tecido fibroelástico aqui também. Tá? Então, não tem ossificação, não. Tá? A cabeça se ossifica com a tíbia. Tá? Dúvida, povo? Não? Tá. Enquanto a gente vai conversando e passa para os outros tipos de articulação, eu vou fechar o aplicativo do cavalo. Peraí, rapidinho. Eu vou fechar o aplicativo do cavalo e vou colocar o do gato. Para não dar conflito aqui, de abrir os dois ao mesmo tempo. Porque no do gato, eu consigo mostrar para vocês esses ossos totalmente articulados, sem ponto de funcionamento nenhum. No carnívoro não tem funcionamento, não tem sindesmose. Sinostose, perdão, não tem sinostose. Enquanto ele vai abrindo, eu vou continuar então conversando aqui com vocês com o slide. Então, povo, outro tipo de articulação sindesmótica, né, com tecido fibroelástico, é formado pelas cartilagens costais. São aquelas cartilagens que unem as costelas ao externo, que eu vou aproveitar e vou mostrar no gato ali também para vocês. Então, são cartilagens fibroelásticas que permitem que as costelas se unam ao externo ali de forma bem maleável, né, que a respiração, né, a movimentação das costelas possa ocorrer de forma mais ampla. Isso aí é bem característico das costelas dos mamíferos. As costelas das aves são totalmente ossificadas. Ela é osso de ponta a ponta. As costelas dos mamíferos, elas são parte osso, parte cartilagem. É por isso que elas são mais maleáveis. Tá? Porque é o nosso tipo de respiração, digo nosso, que a gente está incluso aí, né? Tá? Então, é isso. Tá? Nosso tipo, então, de costela. E vem aqui pro aplicativo do gato, do bichano. O gatinho. E deixa eu colocar aqui, tirar a pele. A musculatura, eu vou deixar só o esqueleto dele, para poder mostrar para vocês, então, as articulações dele, que são mais amplas do que a do cavalo. Aqui, ó. Olha a diferença, né? Olha a diferença de rádio e ulna. Do carnívoro pro equino. Ainda mais o gato, né?
Gato aí que tem uma ampla movimentação desses dois ossos. Então, vocês veem que eles são ossos completos. Aqui, ó, tanto o rádio quanto a una, ó. São ossos completos e totalmente articulados entre si. Então, aquela sindesmose, essa articulação aqui entre o rádio e a una proximal e a articulação entre o rádio e a una na parte distal aqui, nós temos a manutenção total do tecido fibroelástico. Tá? Por que isso acontece, gente? Por que o carnívoro, principalmente o felino, principalmente o gato, tem que ter a manutenção dessas sindesmoses? Porque esses animais realizam um movimento de pronação e supinação. O que seria pronação e supinação? É a rotação do rádio com a una. Né? Nessa postura aqui, em que ele está com os membros apoiados no solo, ele está com os membros pronados. Tá? O membro supinado é quando ele rotaciona o rádio e a una de forma a ficar com a superfície palmar aqui da mãozinha dele virada para a gente. O gato faz muito isso, né? Quando está se limpando, ele tem uma movimentação muito ampla disso, né? Se limpando, então quando ele está escalando, caçando. Então ele é bem livre, né? O rádio e a una do cão também são assim. Só que os do gato são bem mais amplos do que o do cão, né? O cão ele faz pronação e supinação também, mas não tão ampla quanto a do felino. Tá? Então tá aqui, ó, bem diferente, né? Vocês veem aqui que o rádio ele chega até a fazer um cruzamento aqui, ó, oblíquo, cranialmente a una. E a una caudalmente a ele, ó. A posição deles, como é que é diferente, ó lá. Por que o rádio e a una do equino e do ruminante se fusionaram? O equino totalmente e o ruminante parcialmente. Porque são animais muito grandes, animais muito pesados, que não têm a menor necessidade de fazer pronação e supinação. Um animal muito pesado. Capacidade de pronação e supinação só ia dar instabilidade para que ele sustentasse aquele peso todo. Então são animais que não têm capacidade de fazer pronação e supinação. O rádio e a una se fusionaram para poder, ao invés de serem especializados em pronar e supinar, sustentar mais peso. Então eles se tornaram ossos quase únicos para serem mais um pilar de sustentação de peso nos grandes animais, né, do que um eixo aqui de rotação do antebraço. Então cada diminui espécie... o risco de fratura, né? Exatamente. Assim, cada espécie com a sua necessidade, né? Então é isso. Olha aqui, ó. Aí a gente vem para a tíbia e para a fíbula. Olha a diferença, ó. Olha aqui a tíbia. A tíbia é sempre maior, viu? A tíbia grandona. Os ossos do gato são muito interessantes, porque eles são muito fininhos, né? Os ossos dele, tudo no gato, no felino, né? É muito elegante, né? Muito fino, muito adaptado para uma agilidade, né? Que o felino tem, bem conhecido. Então tá aqui a tíbia do nosso gatinho e a fíbula completa, ó. Olha lá ela. As duas aqui. Tíbia e fíbula. Sempre a tíbia mais medial e a fíbula mais lateral. Isso é via de regra. Aí, povo, mesmo raciocínio do rádio da una. Agora no membro pélvico. A tíbia e a fíbula se mantêm articuladas, ó, se mantêm com a
sindesmose aqui, sem ossificar, não vira sinostose. Tá? Tem aqui, então, para quê? Porque o carnívoro, de novo, principalmente o gato, apresenta aqui pronação e supinação de perna. Apresenta uma rotação de perna também. Menor do que a do antebraço, é menos ampla, mas ele faz muita. Ele tem aqui uma movimentação bem livre, mais livre do que a do cão, de novo, para movimentar esses dois ossos, fazer então um movimento rotatório com os dois, tá? Então, dois ossos livres aqui, articulados, a tíbia e a fíbula, e completos, né, no carnívoro. Certo? Aí, aproveitando ainda que a gente está com o nosso gatinho aqui, eu vou mostrar para vocês, olha só, as cartilagens das costelas, olha só. Né? Então, a gente tem aqui o externo, né? Ó, aquele osso no plano mediano, ó, que faz o assoalho ventral do tórax. Aqui, ó, o externo com todos os seus componentes. Olha lá. Vou colocar aqui uma vista ventral. Vou dar um zoomzinho. Olha lá. Então, nós vemos aqui, pessoal, ó, o felino, o carnívoro, o cão também, tá? Tem 13 pares de costelas, tá? No total de 26 costelas, então. A gente vê, então, que a costela, ela tem uma parte óssea, como eu estava dizendo, ó. Essa parte dorsal da costela é uma parte óssea e a parte mais ventral dela é cartilaginosa. E é através dessas cartilagens aqui que ela se articula, elas, né, se articulam com o externo. Por quê? Para que elas tenham uma amplitude de movimento maior do que se elas fossem totalmente ósseas. A costela, para quem assim ainda não visualiza isso, ela faz um movimento de alça de balde. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Que a costela faz um movimento de alça de balde? Sim. Ou não estão conseguindo visualizar isso aqui? Dá para imaginar? Ou... Então, olha só. Ó, no caso aqui, esse gatinho, ele está com as costelas em posição expiratória. Na posição em que ele acabou de expelir o ar. Então, o tórax dele está com menos volume de ar aqui, os pulmões, né? Quando ele inspira, quando ele traz, então, o ar para o interior dos pulmões, a costela dele rotaciona também, tem um movimento rotatório, tá? Para cranial, assim, ó. Então, ela realmente parece uma alça de balde. E o nome do movimento é esse mesmo, movimento em alça de balde, que a gente vê em livro de anatomia, tá? Então, ela faz um movimento aqui cranial, ó, como se fosse uma alça de balde, que você está pegando assim a alça, e depois, quando ele expira, ela volta para a posição aqui expiratória. Tá? Então, essas cartilagens aqui, povo, são sindesmoses. São de tecido fibroelástico. Aí eu já vou aproveitar para mostrar para vocês a classificação das costelas. A gente já está aqui mesmo, vamos ver. Nós temos 3 tipos de costela, tá? De acordo com o seu tipo de união com o externo. O programa aqui, deixa eu incluir tudo de novo. O programa aqui, ele não diferencia os tipos de costela, tá? Então eu vou mostrando para vocês, vocês vão acompanhando com a seta do cursor aqui, ó, olha só. Dá uma olhadinha aqui, pessoal.
Essas costelas aqui que são mais craniais, ó, por exemplo, essa aqui, essa, não vou marcar a par dela não, tá? Só vou marcar um lado. Vocês já sabem que é simétrico de um lado do outro, a mesma coisa. E essa daqui, ó. Tá? Então, da primeira até a 7ª costela, isso no gato, nas outras espécies pode ser diferente, tá bom? Isso aqui não interessa também muito não, mas só para mostrar para vocês os tipos de costela. Então, olha só, no caso aqui da primeira até a 7ª costela, vocês veem que elas se articulam com o externo de forma independente uma da outra. Cada uma tem a sua cartilagem, olha lá. É porque o programa seleciona todas quando eu passo o cursor. Mas eu estou apontando uma a uma aqui. Minha intenção é apontar uma a uma. Então, olha aqui. Tá? Vocês veem que elas se articulam com o externo de forma independente uma da outra. Então, esse tipo de costela nós chamamos de costela verdadeira. Ou costela external. Então, costela verdadeira ou costela external. Tá? Que são as costelas que se articulam independentemente com o externo. Tá? Elas têm ali a sua própria cartilagem e cada uma tem o seu ponto de articulação com o externo de forma independente. Tá? Então, costela verdadeira ou external. Opa, tem alguém no lobby. Espera, calma, foi. Tá bom? Aí, olha só, a gente vem para essas costelas aqui, ó. Vem cá. Para essas últimas aqui, tá? Da 8ª até a 12ª costela. Vocês veem o seguinte, povo, que essas costelas aqui têm as suas cartilagens costais unidas. Elas se articulam com o externo, sim, elas se articulam com o externo, mas através de uma cartilagem única que se fusiona aqui para se articular com o externo. Então, todas elas têm um ponto único de articulação com o externo. Tá? Então, elas formam aqui uma cartilagem única para se articular com o externo. Esse tipo de costela é conhecida como falsa costela ou costela asternal, com A na frente. Asternal. Então, elas não se articulam de forma independente com o externo. Se articulam juntas, unidas. E aí a gente pega essa última costela aqui, que é a 13ª, ó. Tá? E a gente vê que ela não se articula com o externo. A cartilagem dela, ó, não é completa, não vai até o externo. Então, essa daqui a gente conhece como costela flutuante. A famosa costela flutuante, que tem aí alguns famosos, né? Tem um povo aí que tira a costela flutuante para ficar com a cinturinha, não é isso? Tá? Então, costela external, costela asternal e costela flutuante. Isso aí. Gabi, Fala. você falou que isso pode variar em outros animais, mas a variação ocorre só na quantidade de costelas de cada tipo. É isso? Tá, isso. mas da mesma forma vai ser external, asternal ou flutuante? Isso. Só vai modificar a quantidade. Isso, são os mesmos tipos de costelas, só varia a quantidade de tipo de costela. Tá bom, então. Obrigada. Tá? Todos eles, assim, numa espécie, a gente vai ter o mesmo número de pares de costelas. Então, assim, no cachorro, a gente vai ter sempre 13 pares. No gato, sempre 13 pares. No ruminante, 13. No cavalo, 18 pares. Só que no cavalo, por exemplo, eu posso ter
nenhuma costela flutuante, isso na mesma espécie, um cavalo e outro, isso é uma variação individual. Eu posso ter nenhuma costela flutuante, ou às vezes eu tenho até 2 costelas flutuantes. Depende da raça também, tem muita variação de raça. Tem uns cavalos que não tem a última costela de um lado só, a 18ª aparece só de um lado e não aparece do outro. Aí tem pode ser que a direita seja flutuante, a esquerda não seja. Então tem umas variações assim anatômicas que não interferem em nada na saúde, na performance, nada do animal. Mas são achados anatômicos aí que sempre é bom a gente discutir, né? Porque às vezes vocês vão fazer um exame radiográfico, vocês acham que aquilo ali é uma coisa anormal, que é patológico, não, é fisiológico, normal. Então a gente tem que ter conhecimento dessas variações anatômicas, né? Dentro de uma mesma espécie, para não acreditar que aquilo ali seja anormal, né? Tá bom? Um exame de imagem, ou então num procedimento cirúrgico. Foi, querida, foi, né? Acho que eu respondi. Foi. Tá ótimo. Gente, então, em relação às sindesmoses, era isso que eu queria falar para vocês, certo? Vamos sair então do nosso bichano, depois a gente volta para ele. E vamos para o slide de novo. Vamos. Continuando então. Gonfose. A gonfose é bem simples, pessoal. Como eu tinha dito, é um tipo de articulação fibrosa, tá? Formada por tecido fibroso exclusivamente. Aqui não tem tecido fibroelástico, não. Aqui é só fibroso mesmo. Uma articulação bem imóvel, bem rígida, ainda bem, né? Que ninguém ia querer ter os ossos, os dentes móveis, né? Na cavidade oral não ia ser de serventia nenhuma, né? Então, são bem rígidas. Então, olha só, aqui nós observamos o dente, né? Isso aqui é só um desenho esquemático, um dente premolar, né? Com a sua coroa, o colo do dente. Isso aqui a gente viu em digestório, não? Então, a coroa, o colo do dente, ele tem 2 raízes, o premolar, ó, tá? Com seus forames apicais aqui, a passagem dos vasos e nervos para o interior da polpa dentária. Tá? E o que eu quero mostrar para vocês? Entre a raiz do dente e o periósteo, tá? Que pode ser aqui no caso o periósteo do osso incisivo, do osso molar, do osso maxilar ou então da mandíbula, né? Podem ser qualquer um desses, porque são os ossos aí que têm as cavidades para a inserção dos dentes, né? Então, a gente tem aqui esses ligamentos, ó. Aí em azulzinho bem clarinho lá. Ligando então a raiz do dente ao periósteo do osso em vários pontos, ó, para fixar bem o dente. Esses são chamados ligamentos periodontais. Então, são esses ligamentos aqui feitos exclusivamente de tecido fibroso que mantém os dentes então unidos ao periósteo. Então, entre os dentes e os alvéolos dentários. O que é o alvéolo dentário? É a cavidade, é esse espaço aqui, né, onde o dente se encaixa. Mas é importante falar que o ligamento periodontal está unido ao periósteo, desses alvéolos dentários, tá? O periósteo incluído aqui nessa cavidade, tá bom? No alvéolo. Dúvida em relação à gonfose? A gonfose pensou gonfose é dente com osso. Acabou.
Gabi, Oi, fala, Flor. quando o dente do filhote cai, é porque isso aí se desfaz? Isso, porque o dente do filhote é um dente que a gente chama de decido, né? O dente de leite. Então ele tem os ligamentos periodontais mais fraquinhos mesmo do que o dente permanente, e isso também ocorre porque o dente permanente, o dente que vai nascer no lugar do de leite, está aqui embaixo empurrando ele. Então isso enfraquece os ligamentos periodontais, que já são mais fraquinhos mesmo, e o dente cai. O dente de leite cai. Tem outros fatores que causam o enfraquecimento dos ligamentos periodontais, como a doença periodontal, o tártaro, né? Tem alguns animais aí que chegam à clínica com umas doenças periodontais terríveis, muito avançadas, né? Às vezes essas doenças periodontais estão tão graves que comprometem até o próprio osso, até o periósteo mesmo. E a gente sempre tem que pensar o seguinte, pessoal, bactéria de cavidade oral, bactéria de tártaro, que forma placa de tártaro, é bactéria anaeróbia, então é bactéria muito patogênica, bactéria muito perigosa. Se essas bactérias chegam na corrente sanguínea do animal, que aqui tem uma via de continuidade, né? Tem vaso aqui. E tem a gengiva em volta, que é bastante vascularizada também. Então, se um biofilme desse, né, uma placa de bactéria dessa, cai na corrente sanguínea, isso pode levar a uma endocardite, tá? Essas bactérias anaeróbias, elas têm entropia pelo endocárdio, então pode formar uma endocardite bacteriana por causa disso, ou até uma sepse, e levar o animal a óbito. É por isso que quando a gente trata doença periodontal, com a tartarectomia mesmo, imagina aquele paciente que chega para você com aquela doença periodontal muito avançada. Está tão avançada que os ligamentos periodontais já nem existem mais. O que está segurando o dente é o próprio tártaro. É um animal com aquele desconforto terrível, dor, aquele hálito, um cheiro super forte, né? Aquele hálito podre, né? De animal com os dentes todos comprometidos, né? Então, quando aquele animal vai ser submetido a uma tartarectomia, tem que ser feito uma antibiótico terapia pré-operatória. Então, esse animal ele tem que ser submetido a pelo menos uns 7 a 10 dias de antibiótico pesado, metronidazol, antibiótico bem pesado contra a bactéria anaeróbia, antes de ser submetido à cirurgia. Porque na hora que você começar a fazer o procedimento aqui, ele vai soltando placa, né? Quem já viu uma limpeza de tártaro, né, já vê que as placas vão soltando, né? Aquelas placas de tártaro amarelas, né? E o dente vai aparecendo, né? Coitado do dente. Tava literalmente, como eu posso dizer, soterrado de tártaro, né? Então, aquelas placas vão soltando, né? Aquelas placonas, assim, de tártaro. Essas placas aqui são muito perigosas, porque conforme você vai passando o aparelho aqui, vai tirando as placas, vai sangrando, né, a gengiva, porque a gengiva está super inflamada, então ela está friável, qualquer coisinha que você passa ali nela, ela sangra. Então, para essas bactérias caírem na corrente sanguínea pela gengiva, é um pulo. É muito perigoso, tá? Só uma limpeza de tártaro, não é só uma limpeza de tártaro, não. Tem que ter muita responsabilidade para fazer isso daí. Então, submeter o paciente a uma antibiótico terapia pré-operatória para poder já começar a combater aqui essas placas de tártaro, já começar a diminuir a força dessas bactérias para esse animal não ter esse risco de desenvolver então uma endocardite ou então uma sepse. Assim, não é que às vezes as bactérias não vão cair na corrente sanguínea dele. Podem até cair, mas ele já está com uma concentração sérica de antibiótico no plasma alta. Então ela cai no plasma, mas morre com o antibiótico, que já está lá esperando por ela, tá? Entenderam? Então a gente tem que ter essa ideia e essa consideração, que é muito importante, viu, povo? Aí, só falando, né?
Esse dente, que está super comprometido, já tem os ligamentos periodontais aqui todos, coitados, destruídos pelo tártaro. Então, na hora que você faz a limpeza, a gengiva já está super retraída, a raiz do dente já está exposta, e na hora que você der um peteleco aqui, o dente cai. Porque o que estava segurando, o que estava sustentando o dente era o próprio tártaro. Não tinha mais o ligamento, não, já era. Bom. Vamos que vamos. Gente, vocês querem intervalo ou a gente vai direto? O que vocês acham? Intervalo umas 10 horas, mais ou menos. 10 Eu horas? gostaria de um intervalozinho, sim. Então 10 horas a gente faz um intervalinho, então, povo. Pode deixar. 10 horas a gente dá uma paradinha. Ou se você achar melhor, professor, antes de começar já esse conteúdo, já dá um intervalo para não quebrar no meio, mas aí vai por você, o que você achar melhor. Não, esse daqui até que não demora não, porque a gente já conversou bastante sobre ele na última aula, até que não demora, esse aqui é bem rapidinho. Só para mostrar para vocês aqui uma coisinha. Depois eu vou para o próximo, que exige um pouquinho mais de raciocínio, olha só. Esse aqui, as articulações cartilaginosas, então, pessoal. Essas aqui são unidas por tecido fibrocartilaginoso, que é um misto de tecido fibroso com cartilagem, que é uma cartilagem bem mais rígida, porém não tão rígida quanto o tecido fibroso, que a gente viu antes lá na articulação fixa, na articulação fibrosa. Ou então, ou com cartilagem hialina. A cartilagem hialina é aquela mesma cartilagem que forma o molde dos ossos quando eles ainda não estão prontos. Lembra que a gente conversou sobre isso na última aula? Tá? É aquela cartilagem clarinha, bem clarinha, que está ali nas articulações sinoviais. É aquela mesma cartilagem que quando a gente morde o osso da galinha, né, a gente vê aquela plaquinha de cartilagem ali na epífise, nas epífises dos ossos da galinha. É aquela mesmo, tá? Que sai ali no dente quando a gente morde. Olha ela aqui, ó. Esse tipo de articulação, ela pode ser imóvel, tá? Em alguns casos ela é imóvel, em outros casos ela é pouquíssimo móvel, gente. A articulação cartilaginosa não é articulação sinovial. A sinovial é que é móvel, que é que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essas aqui, ou elas são imóveis ou elas são pouquíssimo móveis. Então vamos lá. Quais são os tipos de articulação cartilaginosa que a gente vai observar? A sincondrose e a sínfise. Vamos começar só a raciocinar aqui com a sincondrose, ó, já que a gente tem duas figuras aqui muito boas. Ó, ambos os ossos aqui são tíbias. São tíbias. Olha aqui, pessoas. Essas tíbias estão cortadas longitudinalmente. A tíbia é um osso longo, né? Então, olha aqui. A gente vê aqui o seguinte, consegue observar muito bem, olha, povo. Essa tíbia aqui, né? Ela seria de um animal mais jovem ou um animal mais velho? O que vocês acham? Fala para mim. Acho que mais jovem. Mais jovem? Alguém mais? Ninguém? Olha só, povo, seguinte. Quando a tíbia está cortada aqui, a gente consegue ver muito bem, né, ó, a cavidade medular, na diáfise. Aqui, ó, a extensão
de osso compacto, né? De substância compacta que tem aqui na diáfise, a cortical do osso, né? Vemos aqui também nas epífises o osso esponjoso. Olha lá, aqui também, na epífise distal. E nessa região aqui, nós temos a linha epifisária, ou linha de crescimento. Olha lá, ó. Ou linha metafisária, tudo a mesma coisa. Disco metafisário, disco epifisário, tudo sinônimo. Tá? Olha aqui. A gente vê claramente que isso aqui não está completamente ossificado lá. Ó. Tá? Isso aqui, tá, é um exemplo de sincondrose. É um exemplo de sincondrose. Isso daqui é uma articulação cartilaginosa temporária, ela ossifica, ela vira uma sinostose depois, ela ossifica. Então, é uma articulação cartilaginosa de cartilagem hialina. Tá? De cartilagem hialina. Então, ela só termina de ossificar quando o animal termina de crescer, quando ele atinge ali o seu tamanho máximo. A sua idade de crescimento máxima ali, ó. Tá? Então, esse animal era um animal mais jovem. Tá? Ele tinha falado ali, acertou. Tá? Então, ó, era um animal mais jovem. Um dos últimos pontos de ossificação, gente, dos animais é a metáfise proximal da tíbia. Ela é uma das últimas a fechar. Tá? A gente vê isso daqui, né? Aí a gente pega esse animal aqui, ó, da direita. Olha lá. Olha aqui. Qual que é a diferença entre esse osso e o outro? Esse osso aqui foi tratado, ele foi colocado na água oxigenada bem forte, foi colocado no sol depois para secar, então ele ficou todo branquinho. Esse daqui não foi tratado. Então a gente está vendo a cor natural do osso aqui por dentro, tá? Essa parte interna dele aqui não foi tratada. Então ele tem essa cor mais amarronzada mesmo. Então aqui, ó, é uma tíbia também, como eu tinha dito, ó. A parte da epífise proximal, a diáfise, ó, e a epífise distal. Olha aqui o disco, a linha metafisária dele, ó. Perfeitinha ali, ó, onde eu tô passando os dedinhos da mãozinha. Aqui também, olha na epífise distal dele, ó. Tá? Então, essa região aqui é a linha de crescimento, ó. É a metáfise, é o disco metafisário dele. É uma articulação cartilaginosa que ossificou já. Esse animal aqui já era... Ele não era tão idoso, não. Ele não era um animal muito idoso. Ele era um animal que tinha acabado de fechar os discos aqui, ó. Então, a gente vê que isso foi recentemente fechado, não. Ainda vai fechar mais, ainda vai ficar mais consistente aqui. Tá? Então, isso daqui era cartilagem hialina e foi substituído por tecido ósseo. Então, isso daqui é uma sincondrose que ossifica. Tá? Então, só ir para cá, ó, só para mostrar para vocês. Ó, esse osso aqui, o que vocês acham? Outra opinião de vocês. Animal jovem ou mais velho? Esse aqui. Essa tíbia, uma tíbia também. E aí? Fala para mim. Ninguém, povo. Mais velho? Esse aqui, dá uma olhadinha só nas linhas. Acho que ainda estão abertos. Né? Uhum. E isso fica aberto em animal mais Jovem, né? Jovem. jovem. Isso aí. Isso aí, gente. Tá? Então esse daqui é um animal bem jovem, ó. Bem novo.
as linhas de crescimento dele, né, estão bem abertas. Olha, dá até para ver como que as epífises aqui estão separadas da diáfise. Esse aqui está muito aberto. É bem novo. Está crescendo. Está em fase de crescimento esse animal. Ó. Aqui. Bom, Como que você chamou essa linha? Disco metafisário, que você chamou de agora? Isso aí tem vários sinônimos. Linha metafisária, linha epifisária, linha de crescimento, disco metafisário, disco epifisário, é tudo sinônimo, tudo a mesma coisa. Você pode escolher um nome e usar. É muito sinônimo aqui. Eu chamo muito de linha de crescimento e disco, tá? Disco metafisário. Mas os outros nomes estão corretos também, tá? Linha de crescimento fica bem associado, né? Dá para ver que é a parte do osso aqui que ainda não está totalmente ossificada, é cartilagem hialina, né? E depois ele vai ossificar enquanto ele cresce. Tá? Então, olha só, como eu já coloquei aqui para vocês, ó, cartilagem hialina, então, tá? É uma articulação temporária, todas elas, tá, gente? As sincondroses, elas são temporárias. São temporárias. Todas elas ossificam. Então, a ossificação ocorre antes da idade adulta. Tá? Antes do animal atingir ali a idade adulta dele, ele já fechou todas as suas sincondroses. O exemplo que eu estou dando aqui para vocês, então, pessoas, é das epífises e diáfises, que a gente pode colocar aqui como... Deixa eu colocar... Acho que esse laranja tá bom. Vou botar aqui, ó. Disco epifisário. Vou colocar todos os sinônimos. Disco também. Metafisário, a mesma coisa. Metafisário. Linha epifisária. Linha metafisária. E linha de crescimento. Tudo a mesma coisa, tudo sinônimo. Crescimento. Tudo igual. Tá? Certo, povo? Não é isso. Outros exemplos que também temos de sincondroses. Junção postocondral. Tá? É a junção ali entre a costela e a sua cartilagem. Né? Então, a costela tem esse ponto aqui, ó. Vou colocar uma costela vermelha aqui para vocês. A costela tem a cabeça, o tubérculo aqui da costela e essa forma de arco, assim. Então essa daqui é a parte óssea da costela. E ela possui aqui, mais ventralmente, né, a sua cartilagem. Vamos dizer que essa daqui seja uma costela external, uma costela verdadeira. Então ela tem aqui a sua cartilagem, que se une ao externo que está aqui ventral. Tá? Essa região aqui, que a gente chama de junção costocondral, né, entre a costela e a sua cartilagem, então é isso aqui, ó. Se ossifica com o tempo. Então, a gente tem uma parte aqui de cartilagem hialina que se ossifica com o tempo. Então, a gente tem a substituição dessa cartilagem aqui por tecido ósseo. Mas é só nesse ponto, tá, pessoal? Na parte mais ventral aqui, ela continua sendo cartilagem, tá? Inclusive cartilagem fibrosa, né? A gente viu que é uma
uma sindesmose, né? Tá? É só nesse ponto aqui que ela é de cartilagem hialina. Tá? Aqui, ó. E mandíbula. Mandíbula, que é aquele grande osso que fica na região ventral da cabeça óssea. Esse que eu estou movimentando a beça agora para falar com vocês. A mandíbula, quando está se desenvolvendo, ela é um osso plano. Né? A mandíbula, quando está se desenvolvendo, vou colocá-la também em vermelho. Tudo que é vermelho aqui é tecido ósseo, hein? Vou colocar aqui a mandíbula numa vista rostral para vocês. Aqui, ó. A mandíbula. Então, povo, a mandíbula, quando está se desenvolvendo, ela se desenvolve metade. Então, ela tem um desenvolvimento aqui do lado direito e um desenvolvimento do lado esquerdo. Essas duas partes aqui a gente chama de hemimandíbula, tá? Hemi, de metade, né? Hemimandíbula. Tá? Então, eu tenho uma hemimandíbula direita e uma esquerda. Tá? Essas duas hemimandíbulas vão se unir aqui na região do mento, nessa região mediana aqui, ó, do queixo. Olha aqui, ó. Eu vou ter, então, uma união das duas hemimandíbulas aqui no plano mediano, na região do queixo. Isso daqui que eu estou desenhando ocorre nos equinos. Então, equino e no suíno. Equino e suíno, então. Tá? Então, povo, essa união entre as hemimandíbulas no mento, tá? Esse daqui é a região do mento, do queixo, mento. É formada por uma cartilagem hialina. Só que toda sincondrose é temporária. Então, ocorre uma ossificação aqui. Ocorre uma ossificação e parece que a mandíbula é inteira, sempre foi inteira. Quando a gente pega uma mandíbula de um cavalo adulto, né, de um cavalo, por mais que seja jovem, isso daqui acontece muito cedo, tá? Não é que nem essas sincondroses de disco metafisário, não. Tá? Isso daqui é bem cedo que acontece. Então, se a gente pega um animal aí adulto, uma mandíbula dele, parece que a mandíbula sempre foi uma só. Só que ela tem esse ponto de ossificação aqui. Então, a mandíbula é inteirinha. Tá bom? Então, equino e suíno tem esse Quase tipo de como mandíbula. a sutura da cabeça, né? Fala de novo, querido, que eu não escutei. É quase como a sutura da cabeça, né? Isso. Só que essa daqui é cartilagem hialina. As suturas são tecido fibroso. E a sutura, ela fecha bem mais tarde do que essa sincondrose aqui. Ela fecha até um pouco mais tarde. Essa sincondrose aqui fecha muito rápido. Assim, antes do crescimento total da cabeça, ela já fechou. Tá? Assim, em um potro, por exemplo, um potrinho mais jovenzinho, tá aberto ainda, tá fechando. Pode ocorrer até a luxação. Se ele sofreu um trauma aqui na região do mento, pode ocorrer uma luxação. Eu já tô com a caneta vermelha mesmo, né? E uma hemimandíbula sair de linha com a outra, assim, ó. Uma fica para baixo, para ventral, e a outra fica para dorsal, como se ficasse deslocado, assim, a luxação, né? Olha lá, ó. Tá? Isso daqui pode acontecer num animal bem jovem, certo? Agora, então a gente já são quase, essa daqui eu vou demorar um pouquinho mais para explicar. A gente dá um intervalinho, de quê? De 10 minutinhos, né? Então a gente volta
10h05. Beleza? 10h05 a gente volta aí. Eu vou dar uma parada na gravação para não ficar um tempão aqui de coisa. Gabi?